Que Deus possa falar conosco nesta noite, que eu possa ser usada e a voz dele possa tocar o coração dos irmãos. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui já testou uma receita? Vou dar um exemplo de um bolo. Ou pegou uma receita na internet, preparou todos os ingredientes daquele lindo e maravilhoso bolo e colocou no forno, ansiando que ele estivesse pronto. Alguém aqui já tentou? Poucos? Ninguém mais teve curiosidade? Bom, vamos lá. Quando você tirou aquele bolo lá do forno, você percebeu que faltou um ingrediente. O fermento. O que aconteceu com esse bolo? Ele cresceu? Ficou bonito? Dá para comer? Muito na marra, né? Pois então. Exatamente essa receita. Podemos orar sem fé? A nossa oração vai ser respondida sem fé? Exato. A nossa palavra hoje é fortalecendo a sua fé. Glória a Deus. E é uma confirmação com a abertura do nosso irmão Lucas. Não é verdade? Quem prestou atenção, quem ouviu, quem tocou o coração vai entender no decorrer da palavra. Eu convido os irmãos a abrir 2 Coríntios 5, 7. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós sabemos que o que move a vida do cristão é a fé. Não é verdade? Enquanto você tiver Deus em seu coração, tudo é possível. Assim como disse Jesus, o nosso Salvador. E diante das tribulações da nossa vida, jamais se desespere ou desista, pois elas apenas servem para te testar a sua fé, onde você vai demonstrar ao Senhor o seu compromisso e o seu amor. Muitos de nós, ao declarar Jesus como nosso Salvador, imaginamos ou esperamos que a caminhada seja fácil. Mas ela é fácil. Nós é que tornamos ela difícil. Essa é a realidade. E quando sentimos que caminhamos só, temos que nos lembrar que Deus continua ao nosso lado. E se por um acaso você vier a cair, Ele amparará a sua queda e ajudará você a se levantar. Você pode até cair, mas você não vai se machucar, você não vai sentir dor, porque você será amparado por Jesus. A sua queda será amortecida. Mas por que então que nós temos que cair? Porque é com as quedas que nós aprendemos. Se nós não tivermos queda, nós não amadurecemos. Se nós não tivermos perdas, nós não valorizamos o nosso caminhar, o nosso aprendizado. É necessário perder e ganhar. Acredite sempre e confie em Deus, pois para Ele não existe impossível. O impossível ele só existe para mim e para você. Para Deus não existe essa palavra. Para Deus não há nada impossível. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão e colocamos diante de Deus uma situação, o seu coração ele te diz que é impossível. Mas não tem impossível para Deus. E justamente no impossível é que Deus age. É porque é ali que Ele mostra a sua glória. É ali que Ele nos mostra que Ele é Deus. Salmo 55, 22, ele diz: lança o teu fardo sobre o Senhor,
e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quantas vezes nós, ou já ouvimos alguém dizer, que Deus tem dado um fardo muito pesado, que não consegue. Deus não dá um fardo pesado para ninguém. Essa é a realidade. Na realidade, Ele nos convida a colocar sobre Ele o fardo que nós carregamos. Ele nos quer feliz, Ele nos quer ver leve. Mas nós, a partir do momento que nós cometemos o pecado tem uma consequência. E quando vem a consequência das nossas ações, nós dizemos que Deus nos deu um fardo pesado. Deus dá a cada um de nós aquilo que Ele sabe que conseguimos suportar. Tudo é permissão de Deus. Não há uma tribulação, não há uma dificuldade, não há uma alegria, não há uma tristeza que não seja permissão de Deus. Isso é viver pela fé. Quando você entende que tudo é permissão de Deus. Faça da sua fé a arma principal nas batalhas que travarem sua vida, mantendo sempre o otimismo, pois a felicidade na eternidade pertence apenas a quem crê. Eu creio. E eu tenho certeza que os meus irmãos também crêem. Porque nós não buscamos a felicidade terrena, mas nós buscamos a felicidade na eternidade. Nós estamos aqui caminhando para encontrar a Jesus. O nosso lugar não é aqui. Ele nos quer do lado dele. Amém? Você pode até chorar e sofrer, mas lute. E tenha fé no Deus que tem preparado o melhor para você. Caminhar com Deus pode parecer difícil, mas a sua graça desce sobre nós através do Espírito Santo. Assim disse o Senhor em João, do 14, se os irmãos quiserem ler comigo, senão eu vou ler. João 14, do 16 ao 19. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O Senhor, Ele não nos deixa só, em nenhum momento. Ele veio, Ele se sacrificou, Ele cumpriu a vontade do Pai. E ao partir, Ele nos deixou o Espírito Santo. Mas por que é tão difícil de ter fé? Mas por que é tão difícil confiar? E por que é tão difícil esperar no Senhor? Porque nós somos imediatistas. Porque se eu oro de manhã, eu quero que no final do dia a minha oração seja respondida. E quando a minha oração não é respondida, eu fico me perguntando o porquê. É porque faltou fé? Não adianta você orar se você não acredita no seu coração que Deus pode fazer o que você está pedindo. Não é assim. Nós precisamos ter fé. A caminhada do cristão é pela fé. É a fé que vai fazer você levantar de manhã, dobrar o seu joelho e agradecer primeiramente ao Senhor por mais um dia. E é a fé que vai fazer com que você peça ao Senhor que Ele abençoe o seu dia. É pela fé que você vai entregar ao Senhor uma entrevista de emprego, uma reunião de trabalho. E assim por diante, porque Deus é detalhista. E Ele quer que nós entregamos, pedimos e confiamos que Ele está no controle.
Procure vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo te dominar. Aprenda e pratique os mandamentos. Ame o teu próximo. Em 1 Pedro 5:9, Jesus fala: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só eu, não é só vocês que passam por lutas, sofrimentos, tribulações. Todos nós. Se você sentar com o irmão que está do seu lado e perguntar como anda a vida dele, em alguma coisa ele vai te falar que ele tem passado por tribulação, que ele tem passado por dificuldades. Não é somente você o único que tem problemas e que muitas das vezes se sente fraco, sozinho. Nós precisamos amar o nosso irmão. Por quê? Porque a partir do momento que nós amamos o nosso irmão, nós nos compadecemos com o problema que ele está passando. E juntos nós podemos orar, unir a nossa fé. Quantos de nós não temos testemunhos que após uma oração, Deus respondeu? Ser egoísta não é obedecer o que Jesus nos ensinou. Isso é colocar a sua fé em ação. Saiba que você não é o único a ter batalhas, mas saber ganhar e saber perder é uma rara conquista. Mas você consegue, tenha fé. Deus acredita em você. Eu posso não acreditar em você. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus vizinhos, a sua esposa, o seu esposo pode não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Ele te chamou aqui hoje para você ouvir Ele dizer que Ele acredita em você. Ele acredita que você é capaz. Ele acredita que você vai terminar o que Ele entregou na tua mão. Ele acredita que se Ele realizar o que você tem pedido em oração, você vai honrar o nome dEle, você vai dar a glória devida a Ele. Deus acredita em você. Assim como eu sei que Deus acredita em mim. Assim como eu sei que Ele tem planos para a minha vida. Assim também Ele tem planos para cada um de nós. Basta termos fé e esperar nele. Não se deixe levar pelas dificuldades da vida. Não se deixe vencer pelas tristezas. Pois aconteça o que acontecer, sempre terá uma mão poderosa para te socorrer. E essa é a mão de Deus. Assim como o nosso irmão Lucas citou a passagem, Deus ele está o tempo todo com a mão estendida para você. É você que não pega na mão dele. É você que não procura ele. Deus jamais virou as costas para um filho. Ele não olha as nossas transgressões. Ele nem olha a nossa falta de fé. O Espírito Santo que Jesus deixou aqui, ele está o tempo todo ao nosso lado. Nós é que tampamos os nossos ouvidos para não ouvir ele falar. Porque ele fala o tempo todo. Se você tiver duas opções de uma rua, e uma rua for perigosa, o Espírito Santo vai falar para você, não vai por ali, mas vai por aqui. Mas nós escolhemos não ouvi-lo. A mão do Senhor está todo o tempo estendida para mim e para você. Basta uma atitude e você vai segurar nela. E essa atitude se chama fé. Fé é a chave para você se aproximar do Senhor. Deus está ao lado de todos nós. E aquele que acredita nele, e que apesar de atravessar as maiores tribulações, porque geralmente é assim que nós falamos, né? Estou passando uma tribulação enorme.
Aquele que o leva sempre em seu coração terá grande recompensa. Aquele que louva ao Senhor diante de uma dificuldade, aquele que mesmo não recebendo o que pediu, agradece a Deus, terá a sua recompensa. Lembre-se que nós somos filhos. E pai e mãe não concede tudo que os filhos pedem. Um não vindo do Senhor é para o nosso crescimento, é para a nossa bênção. Deus é justo e atento e saberá entregar a cada um o que cada um semeou. O que você tem semeado? O que Jesus tem entregado para você? É colheita sua? Às vezes nós achamos que não. Não, mas eu não semeei isso. Mas a palavra diz que Deus é justo e atento. E se Ele está conosco todo o tempo, mesmo aquele momento onde você está lá no seu quarto, sozinho, em pensamentos, todo o tempo, Ele está conosco. Ele nos conhece, Ele nos acompanha e Ele sabe muito bem nos retribuir. Tenha fé e esperança, pois Deus é nosso Pai, é nosso amigo, é nosso protetor e está sempre presente ao nosso lado. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é isso. Eu não vejo, mas eu sinto. A fé é como o vento. Você não pode ver, mas você sente ele. A fé é algo que enche o teu coração. É a certeza de que Deus é Deus. Porque para o mundo é loucura eu falar que Deus é meu Pai, porque eu nunca vi Ele. Ou porque eu declaro que Ele é meu Salvador. Mas isso é porque nós vivemos pela fé. Em Hebreus também 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como é que nós vamos nos aproximar de Deus sem fé? Como é que nós vamos orar a Deus sem fé? Como é que eu posso me aproximar de Deus se eu nem acredito em meu coração que Ele existe? É impossível agradar a Deus sem fé. Jesus não exigiu ou ensinou que devemos ter uma grande fé, mas uma pequena fé em um Deus grandioso. Ah, mas a minha fé é muito pequena. Então eu vou pedir para a irmã da intercessão orar para que o meu pedido seja atendido, para que eu tenha a resposta da oração. Não é o tamanho da sua fé. Ele não pediu para que você tivesse uma fé do tamanho de vamos colocar aqui, um pé de manga, por exemplo. A palavra de Deus fala que um grão de mostarda. Eu, sinceramente, nunca vi um grão de mostarda, mas eu aprendi desde criança que era muito pequenininho. É quase nada. Porque eu sei que se Deus for olhar para nós, pelo tamanho da nossa fé, as nossas orações não passam do teto. Mas nós podemos melhorar isso. Nós podemos fortalecer a nossa fé, nós podemos aumentar a nossa fé. E nós podemos aprender a depender de Deus totalmente. Alguns passos nós podemos colocar em prática para que a nossa fé seja aumentada. Adorar a Deus como os salmistas faziam.
uma verdadeira adoração. Os salmos, eu não sei se os irmãos já leram o livro de Salmos. É tremendo. Uma adoração. Ali realmente mostra como é que devemos ter fé em Deus. Como é que devemos esperar em Deus. Porque é a palavra do Senhor que vai nos fortalecer. É ela que vai nos ajudar a aumentar a nossa fé. E Salmo é um dos primeiros livros que nós devemos buscar, em minha opinião, quando nós sentimos que a nossa fé está fraca. Interceder pelo próximo, como Paulo fez em suas cartas para as igrejas. Irmãos, não adianta eu ficar preocupada com o meu eu. Não adianta eu dobrar o meu joelho e pedir ao Senhor pela minha família, pelos meus parentes, pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela saúde das pessoas que estão, ali da minha família. E o meu próximo? E aquele que você considera inimigo? Eu já ouvi várias vezes falando que é tão difícil você orar pelo inimigo. É aí que Deus espera uma mudança em você. Ame o teu próximo. Não discriminou que o teu próximo seria o teu pai, a tua mãe, aquele amigo que você considera amigo, que você gosta. Não. É o teu próximo. É você dobrar o joelho e você pedir por pessoas que estão realmente precisando. Aquelas pessoas que não estão vindo no culto, aquelas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor. Aqueles que estão fracos na fé. Irmãos, a caminhada, ao longo da caminhada, nós temos um pico. Aonde, no início, como muitos já ouviram, até mesmo pregação, o primeiro amor. Quando você tem sede, quando você anseia. E ao longo da caminhada, esse amor, parece que ele vai diminuindo, a fé vai diminuindo, vai se esfriando. Porque nós vamos distanciando. Porque nós paramos de orar, porque nós paramos de ler a palavra, porque já vimos um domingo sim, um domingo não. E é nesse momento que nós, como irmãos, devemos olhar para o lado e falar: ei, eu não estou vendo aquele irmão daquele dia. Então, quando você chegar na sua casa, você dobra e fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo na vida do irmão, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, que o Senhor possa trazer ele no próximo culto, que ele possa ser tocado pela tua palavra e que ele seja fortalecido nessa caminhada. Porque eu preciso dos meus irmãos, assim como vocês precisam do irmão. Nós temos que orar um pelos outros. Ajudar uns aos outros nessa caminhada. Porque unidos, nós nos fortalecemos e a nossa fé é aumentada. Interceder pela nação, como fez Daniel, como fez Moisés. O livro de Daniel é uma bênção. Nos ensina como interceder. Muitas das vezes, nós decidimos que não gostamos de política. Ah, mas eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. E aí, porque você não gosta do presidente, você não ora por ele. Mas você vive aqui. O que for determinado lá vai interferir na sua vida. E se você não interceder pela nação aonde você vive, você vai interceder pelo quê? Como é que você vai reclamar? Como é que você vai dizer que não está bom? Nós sabemos que, a partir da nossa oração, Deus vai fazer algo na nossa vida, algo na nossa nação. Nós precisamos interceder pela nossa nação. Nós precisamos interceder por aqueles que estão lá, representando cada um de nós. Nós precisamos entender que a nossa oração tem um poder e uma força tremenda. Não é somente a força
pelo meu querer. Ah, mas eu vou orar para que o Senhor abra uma porta de um emprego. Mas se você não está orando, intercedendo pela sua nação, como é que você vai ter emprego? Se você é empresário, como é que você vai ter cliente? Se o país não vai bem? Nós precisamos entender que o Senhor age em cada situação. E Ele espera que nós procuremos Ele para que nós podemos entender que a dependência nossa é total. Se nós estamos aqui sentados hoje, respirando com vida, com saúde, glória a Deus, é porque o Senhor permitiu. É porque Ele nos abençoou. E se você hoje tem um emprego, ou se você é empresário, está sendo bem-sucedido, é porque o Senhor te abençoou. E assim como Ele me abençoou você, Ele quer abençoar outros. Nós precisamos orar e interceder pela nossa nação. Glória a Deus. Ter um coração quebrantado. Esse é difícil. O que seria um coração quebrantado? Cada um vai ter uma visão e um explicado diferente. Um coração humilde. Um coração dependente. É isso que Deus busca em nós. Quando é falado aqui sobre dinheiro, muitos trancam o coração. Ah, mas já vem de novo falando de dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele é dono de todo o ouro, toda a prata. Tudo que tem aqui foi feito por Ele. Por que Ele precisa do meu dinheiro? Mas nós fechamos o nosso coração. E nós negamos o que é dele. O que volta para Ele. Hoje nós estamos congregando aqui, numa tenda. Mas em nome de Jesus, logo, logo nós vamos estar numa igreja linda, maravilhosa, confortável, onde essa cadeira vai ser uma poltrona. Almofadada, onde você vai sentar com todo o conforto, ar-condicionado. E é assim que o Senhor merece ser cultuado. Não que Ele não se alegra do nosso espaço, da forma como nós estamos cultuando Ele hoje. Não. Mas na Bíblia, diz que nos céus as ruas são de ouro. No Antigo Testamento, quando foram construir, todo o povo se reuniu e levou pedras preciosas, ouro, bronze, prata. Ou seja, o melhor. Quando eles foram convocados, eles entraram em casa, olharam os seus pertences e falaram: o que eu tenho aqui de valor que eu possa levar na casa do Senhor? E é assim que o Senhor espera de nós. O que eu tenho de melhor, de mais valioso para que eu possa ofertar na casa do Senhor? Orar com entendimento. Um dos exemplos que eu tenho na Bíblia de orar com entendimento é a oração de Salomão. Porque o pedido de Salomão agradou ao Senhor. A Bíblia mesmo diz que nós não sabemos orar, nós pedimos mal. Nós temos que ter entendimento ao pedir. Eu vi um exemplo hoje, quando eu estava fazendo a palavra, aonde o exemplo era: a pessoa estava orando para que Deus o abençoasse com um iate. E a pergunta foi: esse iate, ele vai ser bênção na sua caminhada com Cristo? Ou esse iate vai te levar para longe dos caminhos de Cristo? Será que o que nós estamos pedindo hoje vai ser bênção na minha vida? Ou será que o meu pedido
vai me levar para longe dos caminhos do Senhor. Às vezes aquele emprego que você tanto quer, que você tanto tem colocado nas mãos do Senhor, pode não ser bênção na sua vida. E o Senhor tem algo melhor para você, mas você não consegue esperar. Você é imediatista porque você tem medo no seu coração de passar necessidade. Então você coloca a sua oração para que Deus abençoe e você seja empregado. E quando você perceber aquela bênção que você queria, que Deus permitiu na sua vida, te fez passar por grandes tribulações. Nós devemos orar com entendimento. Primeiramente é pedir a Deus para que Ele nos mostre se o que nosso coração tem ansiado seja bênção e seja da vontade dEle. Porque Ele sabe de todas as coisas. Temer a Deus. Hoje muita gente não teme a Deus. Assim como disse o pastor em determinada pregação lá no encontro, se refere a Deus como o cara, ele. Falta respeito. Falta temor. Ah, mas se eu fizer um pecado, se eu cometer um pecado, Deus me perdoa. Perdoa. Com certeza. Mas e a consequência? Nós temos que temer a Deus. Nós temos que ter no nosso coração o temor de pecar. De ir contra o que Deus tem para a nossa vida. Os mandamentos que Ele deixou para nós. E o principal, seguir os passos de Jesus. Mateus 3,17 diz: Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus, ele veio, se tornou homem, carne como nós. Ele passou por tudo que nós passamos. Ele entende o homem, porque ele esteve aqui. Ele viveu como eu e como você. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Porque ele tinha fé. Ele sabia que Deus existe. E toda a vida dele, ele pregou que ele tinha um Pai no céu. Tanto que ele foi e nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Nós precisamos fortalecer a nossa fé todo instante. Nós precisamos declarar que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos entender que ter fé é essencial na nossa vida e no nosso dia a dia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para que eu trouxesse aos irmãos. Para que nós possamos, cada vez mais, aumentar a nossa fé. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Eu sei que quando é falado até mesmo sobre a construção da igreja, muitos se questionam se isso é realmente, eu mesmo já ouvi, mas isso é realmente a vontade de Deus ou é a vontade do pastor? Coloque em oração, peça para Deus falar com você. Pois, afinal de contas, como nós vemos aqui, porque eu creio que, assim como eu, vocês acreditam na Bíblia. E em nenhum momento, quando é falado que foi feito um templo para Deus, foi algo pequeno, simples, mas foi grandioso, foi bonito, e foi bem feito, e feito com amor. Vamos colocar o nosso coração aqui nessa obra. Vamos pedir a Deus que Deus nos mostre como que possamos contribuir para que tudo aconteça de acordo com a vontade dele. E que Deus abençoe a cada um de vocês.
Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Vou passar para o pastor já, só quero fazer uma oraçãozinha rápida. Pedir ao Senhor que essa palavra possa ser multiplicada no coração de cada um de vocês. Fechem os olhos. Peço ao Espírito Santo para que Ele possa vir falar com você nesta noite. Que você possa sair daqui cheio de fé. E que a sua fé seja fortalecida cada dia mais. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este culto, Pai. Por mais este encontro, por mais esta oportunidade de estar na tua casa. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Que o Senhor possa vir tocar a cada um de nós e que esta palavra venha para edificar a nossa vida, Pai Todo-Poderoso. Que possamos, Senhor, a cada dia ser fortalecidos na fé, na caminhada e que possamos entender que somos totalmente dependentes de Ti, Pai Todo-Poderoso. Entrego a Ti, Senhor, e agradeço a vida de cada irmão que está aqui presente hoje, buscando ao Senhor e sabendo que o Senhor é Deus.